Consegui mais uma surpresa pra gente aqui nessa aula, uma participação mega especial da doutora Ana Cecília. Eu tô com ela aqui. Oi, Ana, vou te chamar de Ana, pra mim você é Ana. Beleza, tira o doutora. Vou te chamar de Ana. Ana, médica oftalmologista que, assim, a médica dos sonhos, sabe aquela pessoa que você fala, eu quero uma médica dessa pra minha vida, eu quero uma oftalmologista dessa pra minha vida? É a Ana. E eu trouxe a Ana aqui para mostrar para você que existe esse lado, existe o lado da oftalmologia, da medicina, começando a entender o porquê dos exercícios e que, na verdade, eles ajudam no tratamento e não atrapalham. E, Ana, eu queria que você começasse contando para a gente como é que foi que você, na área médica, naquela época que você não sabia ainda o que era o método, como é que você conheceu os exercícios? Porque eu sei que você tem uma história super interessante, que você estava no avião, aí voltou, quase que desistiu, enfim. Conta um pouquinho da sua trajetória para conhecer os exercícios, e a gente depois vai conversar um pouquinho de você aplicando, né? Então, que é muito legal. Mas conta um pouquinho de como que foi que você entrou em contato com a técnica. Então, boa noite, né, Tati? Boa noite a esse público lindo que lhe acompanha. Boa noite, linda. É sempre um Fantástico prazer você estar aqui, fantástico. E desde 2000, na verdade, eu comecei a buscar, né, várias coisas que integrassem a medicina que eu faço, a oftalmologia. Busquei várias pessoas que faziam, ensinavam exercícios oculares. Na verdade, uma paciente minha, até que já faleceu, tinha um glaucoma muito avançado, olho único. Esse olho único com 90% de escavação, e ela começou a fazer um trabalho em São Paulo, e ela pediu para eu aprender, para eu poder fazer com ela, porque ficava muito caro ela ir para São Paulo, todo mês fazer os exercícios, e aí eu fui buscando, né? Passei pela Suzete, passei por várias pessoas, cheguei no MEI, né, que foi quando a gente se conheceu, e pela essa vontade de fazer algo mais, porque tem situações realmente que a gente não consegue ir além. A medicina, de modo geral, a oftalmologia tem seus limites, né, suas limitações, e também a integrar, né? Hoje o que eu digo é que eu faço uma oftalmologia mais integrativa. E meu maior desafio foi interno mesmo, foi me desprogramar, né, no sentido de que a oftalmologia tradicional, que a gente sempre, você também compartilha isso, ela é fantástica, ela também é importante, mas essas outras coisas vêm integrar. E o maior desafio foi eu realmente entender que era possível, vamos dizer assim, fazer exercício para os olhos. E a coisa interessante é porque no dia do curso é aquela velha história, né? Eu marquei o avião, marquei o táxi para me pegar, porque eu ia para o curso do MEI, ia passar uma semana com o MEI, um sonho assim, porque eu tinha ido para várias pessoas e queria realmente conviver com o MEI. E quando chegou, o táxi chegou aqui na porta, 2 horas da manhã, aí eu acordei e fiz, como assim, esse negócio de exercício? Ah, não, esse negócio não existe, não, eu não vou, não. E aí eu desisti. Ela desistiu. Eu acho que deve ter... Ah, não, meu Deus, não é possível. Onde é que eu tô fazendo? Onde é que eu vou me meter? Exercício? Não. E voltou do táxi, né? Eu acho que você teve uma... Não, voltou. E aí, depois, como é que você retomou isso, Ana? Conta pra gente. Então, na verdade, assim, eu nem cheguei aí pro táxi, né? Porque eu acordei e fiz, não vou para esse curso. E aí, quando chegou de manhã cedo, eu me... Né? E assim, o que eu estava dizendo é que eu gosto muito de falar sobre isso, porque existe muita, vamos dizer assim, às vezes os pacientes, principalmente os que ele procura, às vezes, eles têm muitas mágoas dos oftalmologistas, né? Pela conduta mais, vamos dizer assim, aquela coisa mais tradicional, às vezes um pouco mais engessada, mas a gente, veja que eu já procurava esses exercícios esses métodos integrativos há muito tempo, e o meu DNA médico, né, a minha formação médica me impediu temporariamente de ir para uma coisa que eu acreditava. Você imagina que às vezes o médico, são 6 anos de medicina, 3 de especialização, a gente não vê nada disso. Na verdade, a gente vê que o olho tem uma acomodação, tem os músculos, tem o cristalino, tem a acomodação, mas a gente não aprende que existem músculos que podem levar a uma melhora da acuidade visual, que a gente pode tirar o óculos, eu acabei tirando o meu, né? Mas que a gente pode tirar o óculos e que a gente pode fazer coisas que podem relaxar os olhos e que podem haver algumas, vamos dizer assim, algumas melhoras e até curas por esse método. Então, imagine eu que já tinha essa vivência,
eu botei o pé atrás. Claro que de manhã cedo me arrependi, aí liguei para a Bia. Você arrependeu? Ufa! Porque aí a gente ganhou você, né? Ainda bem, assim, graças a Deus. E aí eu fui, já foi uma semana, e foi, né? Foi quando eu conheci a Tati, foi fantástico. Foi então, mesmo. assim, e a partir daí eu fui vendo, experimentando em mim mesmo, né? Eu usava óculos, na verdade, ainda, na época. Fui tirando, fui fazendo óculos de aptidão visual, eu baixava o grau, a ótica não entendia nada, porque cada vez eu diminuía meio, né? Eu não fui uma coisa radical, não tirei de vez. Fui tirando, fui deixando se corrigir. E até que cheguei, hoje eu tenho 52 anos, né? Teoricamente, eu tinha que estar usando óculos há 12 anos, presbiopia aos 40, né? No sentido assim, quando a gente não faz nada, né? Quando faz alguma coisa, não precisa. E é incrível você, como médica, por todo esse processo que você passa na faculdade, todos esses conhecimentos, enfim, eu imagino como é que é você, médica, chegar, às vezes, num congresso ou num local onde tem bastante médicos, sem óculos, né? E falar assim, ó, eu sou uma das únicas aqui sem óculos, já passei dos 40, inclusive tem a ver com a próxima armadilha aqui, depois eu vou dar uma dica aqui para vocês, vou fazer um spoiler, tem a ver com a próxima armadilha, essa questão do mito dos 40 anos, né? Você vê a Ana aí super bem e fez os exercícios, praticou os exercícios e é a médica que chega lá sem óculos, né? Eu fico imaginando como é que é você conversando com eles, como é que é isso, Ana? Me conta um pouco, porque existe muito preconceito, né? Eu trouxe você aqui para quebrar isso também e para mostrar também esse lado amoroso do médico, porque foi o que você disse, porque às vezes o que acontece, a pessoa fica tão magoada, ela está tão sentida, está tão ressentida com alguma coisa que aconteceu na visão dela, com alguma coisa que passou por ela, que ela começa a condenar todos os médicos, e não é assim, existem bons e maus profissionais em todas as áreas, né? E os médicos fazem o papel deles. Eu sou muito grata aos médicos, sou muito grata ao oftalmologista que cuidou de mim quando eu era criança. E você também tem que ser grato ao seu médico oftalmologista, né? E aí é por isso que eu trouxe ela aqui. Mas existe muito preconceito, tanto que às vezes as pessoas chegam, às vezes nos consultórios médicos, e alguns oftalmologistas falam: imagina, isso não existe, não tem nada a ver, isso não funciona, isso não tem nada cientificamente comprovado. E às vezes a pessoa para de fazer o exercício que estava melhorando a visão dela por conta dessa conduta. Né, Ana? Eu acho que você deve ter vivido um pouco isso, esse preconceito no meio médico também, né? Com todo respeito, claro. É interessante porque acho que tem uns 3 anos, eu fui para uma confraternização, e foi na época que teve aquela coisa dos óculos de furinho, né? Que é o óculos de abelha e tal, e o pessoal tirava muita onda. Como eu sou muito amorosa com o pessoal, eu me dou bem com todo mundo, eu sou do grupo do Zap aqui da cidade, né? Enfim, eu sempre levo pela amorosidade, eu acho que é o melhor caminho. Até porque mágoa e raiva não é bom para a saúde, né? Uhum. E muito menos é o fígado. O fígado tem a ver com os olhos, na medicina chinesa, então raiva é péssimo para os olhos, né? É isso aí. E aí o pessoal tirou onda assim, né? Ana, e aí? E aquele óculos de furinho, não sei o quê? Aí eu peguei, e todos de óculos, tinha eu sem óculos, né? Todos de óculos e você sem óculos. Eu acho que foi uma beleza. Aí realmente você... Não faz efeito. Só eu sem óculos aqui, mas eles não fazem efeito. Né? Não faz efeito, mas a única que está sem óculos aqui sou eu, né? Pronto, aí o pessoal deu risada e aí pronto, sabe? E como eu faço muito, sabe, Tati, além de ir pelo viés da amorosidade, que é o que eu acredito, eu sempre integro, né? O paciente tem um paciente tem uma catarata, tem uma indicação cirúrgica, né? Que tem a hora certa, tudo. Os exercícios vão junto e às vezes a cirurgia vai junto. E eu sempre oriento os pacientes assim, que tem assim, vamos dizer assim, tem um cuidado na abordagem, porque realmente não é ensinado a gente, oftalmologista, sobre exercício ocular. E não dá para impor. Agora, os resultados, eu acho que a melhor coisa em todos os sentidos são os resultados. Eu acho que o que mais é o que você faz, né? Lindamente, né? Expandindo os exercícios oculares. Os resultados respondem por si só. Né? Exato. Eu acho que é o melhor caminho. É meio que assim, contra fatos não há argumentos. Tem tantos casos. E, às vezes, o mesmo oftalmologista, já cheguei a receber ligações de médicos. Inclusive, eu tenho alunos. A Ana foi minha aluna no consultório de Águia. E tem alunos médicos oftalmologistas que entram no curso porque 4, 5, 6 pacientes deles chegaram para ele e falaram assim: olha, eu estou fazendo exercício, e ele constatou que estava melhorando. E quando o médico ele procura um pouco mais, como é assim a Ana, eles começam a entender: poxa vida,
tem alguma coisa acontecendo aqui, deixa eu entender o que está acontecendo. E às vezes acontece isso, eu recebo ligações, às vezes, de consultórios médicos, e os médicos perguntando o que foi que aconteceu, o que você faz. Aí a gente explica o trabalho. Quando tem esse diálogo aberto, é sensacional, porque quando você tem um médico como seu aliado, é fantástico. Porque você cria ali um sistema de saúde maravilhoso para você, porque você não precisa parar de ir ao médico oftalmologista, muito pelo contrário. Os meus alunos acho que vão mais do que quem não é meu aluno, porque eu incentivo, porque é lá que você vai ter uma parceria. É lá que você vai conversar com ele, que você vai entender a medicação, ele vai ver você melhorando, ele vai falar com você da medicação, você vai fazer os exercícios juntos ali, vai falar para ele o que você está fazendo, aí daqui a pouco você vai voltar lá, você vai estar melhor, e aí ele vai poder te prescrever um óculos com grau mais baixo, por exemplo. Então é muito bom. Eu sei que é ideal, e não é isso que acontece, isso é o ideal, né? Não é isso o usual, não é o comum, mas seria o ideal, né, Ana? Porque, Ana, conta aqui pra gente, né? Os exercícios atrapalham de alguma forma o tratamento médico oftalmológico? Nunca. Inclusive, eu tenho nunca é integrativo. Na verdade, a gente viveu no passado a medicina alternativa, que era uma ou outra, né? Aí, mais adiante, veio a complementar, então, se complementavam com algumas práticas, a nível de oftalmologia, os exercícios oculares, alimentação, tudo. Mas, de umas décadas para cá, é integrativo, é junto. É um junto com o outro, no mesmo nível. Precisa de uma cirurgia, opera. Precisa de um colírio, usa. Vai para o exercício. E eu digo aos pacientes, muitos fazem assim, mas você ajuda muito, viu, Tati? Porque o pessoal já chega para mim e fala assim, doutora Ana, eu vi, a senhora tinha me dito sobre os exercícios, mas eu não acreditei. Aí eu fui assistir lá na internet, Tatiana Gabriel, e aí eu vim aqui, porque esse negócio parece que funciona, né? Eu fiz, pronto, então, obrigada, Tati. Sensacional. A pessoa já chega bem informada, pelo menos já chega tranquila para você. Chega cheio de exercícios, né? Mas aí assim, mas eu queria marcar uma consulta para a gente poder organizar. Eu falei, vamos marcar uma consulta para organizar. E aí a gente otimiza os exercícios diante do que é, mas eu acho muito integrativo. A vida, ela não é para escutar, né? Tudo que lhe faça bem tem que ser agregado. Então, assim, e essa coisa assim, o paciente ir ao oftalmologista todo ano é importante, porque glaucoma é uma doença que cega se não souber, né? Então, assim, a gente só sabe que tem glaucoma se fizer um exame oftalmológico, inclusive de umas décadas para cá, existe o glaucoma de baixa pressão. Sim. Então, mesmo tem que ser com dilatação, tem que ver fundo de olho, né? Então, assim, integrar, vai para o oftalmo, amorosamente, seria muito, assim, ainda, né, ter os conceitos, respeitar esses conceitos e deixar que os resultados mostrem que a pessoa está melhorando, né? Então, assim, eu acho que por esse caminho, assim, todo mundo fica bem, né? Não se exclui nada, se integra tudo. Exato, e tá fica tudo... bom. Juntar, é abraçar, né? Inclusive, eu falei para a Tati, recentemente, eu fiquei muito feliz, porque me chamaram para dar uma aula sobre exercícios oculares para meus colegas oftalmologistas. Uau! E eu já tinha comemorado isso com você, conversei com vocês por telefone, fiquei super feliz. Olha isso, gente. Eu acho que esse é o... meu coração fica em festa, assim, porque eu imagino você, Ana, dando essa aula para outros médicos e falando para eles dos benefícios dos exercícios, de como isso pode ser uma prática integrativa, de como isso pode melhorar a vida das pessoas, porque o objetivo nosso, meu, seu, de todos os profissionais da saúde, é que a pessoa que está do outro lado ali melhore. Então, quanto mais a gente fizer por elas, melhor. Então, imagine você lá dando aula de exercício ocular. Depois você tira umas fotos, eu quero foto disso, quero vídeo, quero tudo. Documenta isso pra gente, manda pra gente, pelo amor de Deus. Vai ser muito bom. Vai ser fantástico. Foi ótimo. E é interessante, porque eu não tenho nenhuma assim, dificuldade de falar em público, em dar palestra, isso aí eu sou tranquila. Mas eu confesso que eu ainda fui assim, meio preocupada. Eu fiz, ai meu Deus. Aí me arvorei cientificamente de várias coisas. Mas, enfim, foi tão tranquilo. Já foi? Então já foi essa aula? Essa aula já foi? Já foi, já aconteceu. Ela já aconteceu. Que incrível! Quantos oftalmologistas... Eu achei que ia ser ainda. Quantos oftalmologistas tinham lá, Ana? Eu acho que tinha em torno de uns 30 oftalmos. Uau, que fantástico! E como foi? E assim, todos muito open mind, muito abertos. Inclusive,
Fiz aquele óculos de furinho, aí eu dei até de presente, que é um colega da retina, que eu indico muito paciente para ele. E ninguém fez perguntas assim, perguntas inquisitivas, assim, não. Nem, todas as perguntas foram de dúvida mesmo, né? E achando interessante. Foi muito legal. A colega que faz oftalmologia pediátrica ficou muito interessada e pediram o PowerPoint, eu mandei a aula para eles, entendeu? E a sociedade daqui, inclusive, eu faço iridologia, e agora, esse mês, final do mês, me pediram aula de iridologia. Que legal! Né? Porque a gente vê olho o dia inteiro, imagina você saber um pouquinho de iridologia também. Poxa né? vida, que então, é o diagnóstico assim, pela íris, não é? Fantástico. Você imagina, você está criando clonezinhos seus, eu fico muito feliz. Imagina 30 iguais você, imagina, já vai fazer um bem pro Brasil. Maravilhoso, assim, fantástico, Ana. Estou muito feliz. Estou muito feliz que deu certo, de você estar aqui, que a internet funcionou e que a gente está junto. Eu acho que quando a intenção é boa, tudo colabora, tudo contribui, né? E é muito importante para mim. Oi? Mas que os desafios venham, a gente acaba vencendo, né? Exatamente, a gente acaba vencendo porque a intenção é boa e o que a gente quer é levar esse conhecimento para as pessoas mesmo. Então, eu estou muito feliz, foi muito importante para mim sua participação aqui. É muito importante mostrar para as pessoas que eu não sou contra médico oftalmologista, que eu não tenho nada contra vocês, que eu apoio as consultas, que eu apoio os exames e que eu só acho que a gente tem que unir as forças. Porque muitas coisas às vezes são feitas desnecessariamente, muitos tratamentos às vezes são indicados sem saber uma outra alternativa. E quando a gente consegue unir as nossas forças, as pessoas é que ganham com isso. Então, muito obrigada, gratidão, Ana, mesmo assim, fantástico. Obrigada por você estar aqui com a gente, obrigada por a sua disponibilidade, obrigada por a sua boa vontade de como médica estar aqui falando comigo e falando com todo mundo que está assistindo a aula, viu? Gratidão a você, Tati, a sua equipe, né? Porque eu lhe admiro muito, é um trabalho muito bonito. Né? E assim, a intenção nossa é essa, é fazer o melhor, deixar um legado melhor para as pessoas enxergarem melhor a vida. Exato. Obrigada, Ana. Obrigada ao público, né? Se reconciliem com seus oftalmologistas, façam muito Ho'oponopono, eu te amo, me perdoe, sinto muito, sou grato. Aí, ó. Dica, se reconcilie com seus oftalmologistas, né? Eu lembro que você deu uma dica dessas, a Ana deu uma aula fechada só para os meus alunos, que ela deu uma dica assim: quando você for ao médico, você pensar com amorosidade. Você não já sair de casa falando assim, ai, vai dar tudo errado, ele não vai me atender logo, ai, que saco, de novo ele vai lá para falar, para aumentar o grau. Não, você já sai pensando com amorosidade, você já sai pensando assim, hoje minha consulta vai ser maravilhosa, ele vai me atender muito bem, porque as palavras têm muito poder, né? Ele vai me atender bem, ele vai ser muito boa a nossa consulta, a gente vai conseguir conversar. E você não tem ideia como isso muda na sua vida, né? Se você começar a agir dessa forma. A Ana deu essa dica para os meus alunos e eu dou aqui para você, também para você pensar assim com amorosidade, independentemente do que você acredita ou não. Faz uma oração antes de ir, sabe? Pede mesmo um acompanhamento seu naquela consulta, porque é muito importante a gente ter o médico como parceiro, né? E acrescente agora o Ho'oponopono. Eu te amo, me perdoe, sinto muito, sou grata. Eu te amo, me perdoe, sinto muito, sou grato. Exatamente isso. Nessa amorosidade, que é por aí que a gente consegue qualquer coisa. E a oftalmologia é importante, os exercícios oculares são importantes, a naturopatia, tudo é importante, tudo que levar a pessoa a ficar melhor, ser um ser humano melhor, é importante. Fantástico. Tá bom, gente? Gratidão, obrigada, viu, Tati? Ana. Gratidão minha. Foi ótimo mesmo. Boa noite, fica com Deus. A gente vai se falando sempre, porque eu não te largo mais. Estamos juntas, nós estamos no coração juntas. Estamos mesmo. Beijo. Ana, boa noite. Obrigada, viu? Beijo. Deus, viu? Beijão. Boa noite, obrigada, gente. Boa noite.